Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje a gente vai abordar, a partida contra o Flamengo nesse domingo, clássico aí que vai definir se o Vasco consegue ou não a ida à final do Campeonato Carioca, após a eliminação vexatória da Copa do Brasil nos pênaltis para o ABC lá de Natal. Vamos falar também sobre o interesse na contratação do atacante Eduardo Sacha do Atlético Mineiro. Parece que o Vasco aí tem adversário na briga aí pela compra do jogador, e também vamos falar sobre o interesse do grupo árabe e do grupo americano em comprar parte dos direitos da 777 no conglomerado de clubes que a empresa americana tem nesse momento, e como isso vai impactar ou iria impactar o futuro do nosso Vasco da Gama. Então eu já quero convidar você a acompanhar, a assistir o vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda, peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com todas as notícias, com todas as informações do Vasco aí diariamente, de manhã, de tarde e de noite, fica o convite para você se juntar aqui à nossa família se inscrevendo no canal. Só você correr logo ali embaixo do vídeo, tem aquele botão bem grande escrito inscreva-se, ou ele vai estar em vermelho ou ele vai estar em branco. Você clica nele e aí automaticamente você já fará parte aqui da nossa família de inscritos do canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre futebol, Após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil pro ABC, numa partida ali, numa noite para se esquecer, uma noite aí que, mais uma vez, na minha sincera opinião, o grande culpado ali da eliminação foi o treinador, por escalar o time mal, por mexer mal no time, depois ali na hora dos pênaltis ele colocar jogadores que não deveriam cobrar, como o caso do Pedro Raul e do próprio Orediano, A gente foi eliminado aí da competição nacional, uma competição que o torcedor tinha uma expectativa muito boa, que o Vasco pudesse ir à frente, chegar ali, quem sabe, numas quartas, numa semifinal, ou até mesmo numa final, um torneio ali de tiro curto, um torneio de mata-mata. Mas enfim, o Vasco foi eliminado e isso aí obviamente abala muito a estrutura, traz ali um pouco de desconfiança por parte do torcedor e do próprio elenco, A gente viu algumas entrevistas ontem, como do capitão Léo, falando que tá muito frustrado, que ficou muito chateado, que ficou muito decepcionado com a eliminação. E o que eu venho falando aí nos últimos vídeos, cara, eu acho que isso aí vai abalar muito a moral de jogadores como o próprio Pedro Raul, que perdeu o terceiro pênalti consecutivo na temporada, agora um pênalti decisivo. Vai abalar o Orediano, que voltando após um mês de lesão, vai lá e perde o pênalti, que acabou eliminando o Vasco da competição. Vai abalar os jogadores mais jovens que subiram para o profissional agora, como o Rodrigo, como o Cauã Barros, enfim, jogadores ali que poderiam ontem ter resolvido caso tivesse começado a partida ali como titular. Mas enfim, o Vasco agora tem pela frente o Flamengo, maior rival, pode ser uma válvula de escape. O Vasco vencendo o Flamengo, o Vasco indo à final do Campeonato Carioca, óbvio que o torcedor vai ficar contente, óbvio que o torcedor vai entender ali que aquele tropeço contra o ABC foi algo ali fora da curva, foi algo ali que não deveria ter acontecido. Mas, como eu falei, o Vasco agora tá, cara, com a moral lá embaixo, vai ser uma partida complicada contra um adversário que é o atual campeão da Libertadores. A gente já ganhou do Flamengo esse ano? Já ganhou, mas foi uma situação diferente, O Flamengo vivia um momento de crise e o Vasco vivia um momento de crescimento. Agora ali as coisas se invertem, O Flamengo venceu o Vasco na última rodada e o Vasco vem aí de 2 derrotas e uma eliminação na Copa do Brasil. Então torço para que o elenco consiga se recompor, torço para que o Barbieri não tome decisões erradas, torço para que o nosso treinador Barbieri não invente, não tente recriar a roda
volte com o Rodrigo no meio de campo, tire ali ou o Andrei ou o Jair para a entrada de um jogador com mais pegada, né, lá na frente, que ele possa ali, enfim, conversar com o Pedro Raul, tentar ali trazer um pouquinho, né, de moral para o jogador ali, que é o único centroavante de origem que o Vasco tem no elenco, então o Vasco não tem um substituto ainda para essa posição, né, e enfim, torcer para que o time entre em campo no domingo e consiga competir, consiga entregar, consiga ali ser um time aguerrido, com vontade, com disposição e quem sabe que possa aí conseguir essa vitória e a saída para a final do estadual, para pelo menos, né, trazer ao torcedor esse sentimento que o trabalho segue sendo bem feito. Enfim, é aguardar agora, é esperar, né, é torcer para que a gente consiga o resultado, que a gente consiga aí, né, essa vitória e consiga a ida à final do Carioca ou contra o Fluminense ou contra o Volta Redonda, né, partida que também será nesse final de semana. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre reforços, né? O Vasco aí, como a gente vem trazendo para vocês nos últimos vídeos, está correndo atrás, está tentando contratar algumas peças ali, né? Antes do Campeonato Brasileiro começar, jogadores como, por exemplo, o volante Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors. O Vasco fez uma proposta, provavelmente na segunda ou na terça-feira, após a partida contra o Flamengo. A gente deve ter uma definição em relação à contratação do colombiano, né? Um jogador que joga como primeiro volante, teve passagem já pela seleção colombiana, atualmente está atuando na Turquia. Então o Vasco deve definir se vai ou não vai conseguir a contratação desse jogador já no começo da semana que vem. E o mesmo se aplica em relação ao atacante Eduardo Sacha, jogador do Atlético Mineiro, um jogador de 31 anos, né, se destacou no Internacional algumas temporadas atrás, foi para o Atlético Mineiro, ano passado foi o vice-artilheiro do Galo na temporada, e aí o Vasco aí fez uma consulta, o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, confirmou, né, que o Vasco entrou em contato para negociar a contratação do atacante, e hoje tivemos a informação que o Bahia City também entrou em contato, né? Parece que o Bahia está disputando aí cabeça a cabeça com o Vasco a contratação desse jogador, né? Que chegaria para brigar pela posição de centroavante com o Pedro Raul, muito contestado nesse momento. Então é aguardar, como eu falei, provavelmente já na semana que vem o Vasco deve definir as contratações do Campuzano, do Eduardo Sacha e também do Matias Abalda, jogador uruguaio que defende as cores do Defensor. E agora, pulando aqui para o próximo assunto, né? Hoje tivemos uma notícia que saiu lá no grupo UOL sobre a possível venda de parte dos direitos ali da 777 no conglomerado de clubes que ela detém. Clubes que contam ali com Hertha Berlim, Genova, Standard de Liège, Melbourne Victory, Vasco da Gama, né? E esse interesse ali, na verdade, de dois grupos, um grupo árabe e um grupo também dos Estados Unidos, é algo estratégico, né? Parece que esses dois grupos, um que é dono do Chelsea e outro que é dono do Newcastle, né? Clubes lá da Inglaterra, eles têm interesse em aumentar, né, o poder de investimento deles e com certeza colocar, né, essa parte do investimento deles dentro da 777. Não quer dizer que eles vão se tornar os donos da 777. Eles podem comprar 5%, 10%, 20%, né, e injetar dinheiro ali na empresa americana, que consequentemente injetaria mais dinheiro e mais investimentos nos atuais clubes que elas já detêm, né, incluindo o próprio Vasco. Então, isso aí a gente não tem que ficar assustado com essa possível venda de parte ali dos direitos, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ficar motivado, porque caso venha acontecer, vamos dizer que a 777 venda ali, né, 20% dos direitos para esse grupo árabe, que é dono do Chelsea ali, vamos dizer, por 2 bilhões de euros ali, algo dessa magnitude. O Vasco, consequentemente, vai lucrar por isso, porque, consequentemente, a empresa americana, a 777, vai poder investir valores ainda mais altos em contratações de jogadores, em investimentos ali no centro de treinamento, enfim, na estrutura que o Vasco vai ter aí no futuro próximo. Então é aguardar, as conversas seguem acontecendo entre a 777, o grupo bilionário americano que é dono do Chelsea e o grupo saudita que é dono do Newcastle, e provavelmente aí nas próximas semanas a gente deve ter mais novidades sobre essa transação, né, sobre essa negociação, podendo ou não sair do papel. Beleza, galera? Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, lembrar que nesse final de semana tem Vasco e Flamengo, mas também tem vários jogos, Champions League, campeonatos europeus. Você
que quiser apostar tanto no jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco está pagando mais de R$ 4 para cada R$ 1 apostado, vai lá na 1xBet. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje o link e o código promocional Mário Vasco para você fazer o seu primeiro depósito e dobrar o valor ali que você depositar. Então, se você depositar R$ 100, você vai ganhar 200. Se você depositar 1.000, você vai ganhar R$ 2.000. Qualquer valor que você deposite com o código Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado, você multiplica por 2 o valor desse depósito. Beleza? Então é isso. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!